Sejam muito bem-vindos. Meu nome é Marcos Maia. Eu vou continuar esse curso nosso aqui. E hoje nós vamos falar um pouco de gestão da inovação. Para todo mundo entender, né, e se colocar, começar a fazer as anotações daquilo que a gente vai falar. E, aliás, essa chamada está sendo gravada, vocês lembrem disso. Então, tanto que vocês escreverem quanto que vocês falarem, vai ficar gravado. E para você que não está me vendo, só está me ouvindo, eu sou um homem alto de camiseta preta, calça cinza, barba ligeiramente branca e óculos quadrados. Feita a minha autodescrição, nós vamos falar sobre propriedade industrial, propriedade intelectual, titularidade e cotitularidade, segredo industrial e conhecimento estratégico e valoração da propriedade intelectual. Ah, professor, nós vamos falar de tudo isso? Sim, mas o nosso pano de fundo, e eu quero que vocês gravem isso na cabeça, porque essa é a parte mais importante de tudo que eu vou falar hoje. O nosso pano de fundo é dinheiro. Tudo que a gente falar hoje tem a ver com dinheiro. Se eu falar alguma coisa e esse negócio não tiver a ver com dinheiro, ou se vocês não conseguirem fazer a ligação do que eu estou falando com capital, com dinheiro, alguma coisa está errada. Pergunta no chat, pode abrir a câmera, abre o áudio. A gente tem que entender. Tudo está relacionado a dinheiro. Perfeito? O material que vocês vão receber um material em PDF, e nesse material em PDF vocês vão ver que tem as lâminas dos slides, então vocês vão receber os slides, e alguns complementos nas anotações. Nas anotações vocês vão ver as referências técnicas, o detalhamento dos cases e algumas outras informações que estão enriquecendo o material de vocês. Razão do nosso estudo de hoje, e eu gosto muito de fazer vocês pensarem dessa forma. Tecnologia sem propriedade intelectual é vulnerável, e propriedade intelectual sem tecnologia é obsoleta. Simples assim, a gente tem que pensar que a tecnologia ela tem que estar ligada à propriedade intelectual. Uma sem a outra, você vai acabar se perdendo e você vai criar um buraco dentro da empresa. Criar um buraco dentro da estrutura que tem que se manter de pé por conta de grana. Então, você precisa manter isso em foco. Quando a gente mantém isso em foco, a partir daqui a gente começa a desenvolver a nossa visão do que é essa propriedade intelectual e por que a propriedade intelectual é tão importante a ponto da gente ter que proteger, né, a propriedade resultante daquela inovação. Aliás, uma digressão técnica, a gente já falou nas aulas anteriores, mas é sempre bom a gente voltar aqui. Inovação é diferente de invenção, ok? Inovação é tudo aquilo que gera grana. Inovação, ele vai gerar grana. Invenção não necessariamente gera dinheiro. Gerou dinheiro, a gente tem uma inovação, a gente aplica no mercado, a gente estrutura, monta uma cadeia de valor através dele, e exatamente por isso, por ter grana envolvida, a gente tem que proteger. Mas vamos entender essas definições de propriedade intelectual. Aqui eu gosto de trazer, para começar, o Denis Barbosa. O Denis Barbosa ele coloca para a gente uma maneira muito simples, mas não simplista, e eu gosto muito dessa visão dele, né? A propriedade intelectual pode ser entendida como o ramo do direito que regula os direitos sobre os bens incorpóreos, frutos da criação do espírito humano, como invenções, obras artísticas e científicas, marcas, nomes comerciais e outros. Um destaque especial para o espírito humano. Sim, senhoras e senhores, nós vamos falar de espírito. Olha só, vai ser uma aula quase que transcendental. Porque sim, nós vamos ter que falar de espírito e vocês vão ter que entender o que é esse espírito humano. Esse conceito que é tão dito, tão repetido, mas tão pouco compreendido, ainda mais nos dias atuais. Aliás, quem está me ajudando aqui hoje, e a gente trocou de lado, professora Alessandra, está aqui cuidando das picapes. Vem para cá, aqui, pronto. Chegou.
está aqui cuidando do chat com vocês, então se vocês tiverem perguntas, por favor, coloquem, né? Professor, nós vamos falar de espírito hoje, e nos cases nós vamos falar de espírito, olha só, que coisa interessante. Outra definição de propriedade intelectual que eu gosto de colocar é essa da WIPO. Então, a propriedade intelectual refere-se às criações do espírito, mais uma vez, falando de espírito, como invenções, obras literárias e artísticas, desenhos, símbolos, nomes e imagens utilizados por comércio. Cornish, ele coloca que a propriedade intelectual é um termo usado para descrever os direitos legais que se vinculam a certos tipos de ideias e informações e que podem ser protegidos juridicamente. Importante a gente começar a notar esses destaques. Então, a gente teve um destaque do espírito e aqui os destaques relacionados à proteção jurídica. Além da proteção jurídica, a gente tem Sherman e Bentley que colocam o seguinte: propriedade intelectual refere-se aos direitos legais que resultam da atividade intelectual nos campos industrial, científico, literário e artístico. Se a gente fizer um breve resumo, um apanhado geral sobre como a gente analisa essas definições de propriedade intelectual, a gente vai ver que existem algumas diferenças e algumas ênfases interessantes, né? Enquanto no Brasil, uma das mais aceitas, essa do Denis Barbosa, vai falar de bens incorpóreos e proteção jurídica, a gente vai ter Cornish e Levin falando de ideias e aplicação legal, tá? Uma outra fonte de Bentley e Sherman falando de atividade intelectual como fonte dos direitos, e o IPO, né, que é uma organização internacional que fala de propriedade intelectual, falando da criação e uso comercial. E aqui mais uma ênfase institucional. Destaque importante aqui é mostrar para vocês que a gente não tem uma uniformidade no entendimento. Quando a gente fala do ponto de vista global. Ah, professor, mas eu preciso falar do ponto de vista global, a gente está no mercado brasileiro. Sim, preciso falar do ponto de vista global. E por que eu preciso falar do ponto de vista global? Porque hoje as empresas nascem para serem globais. As fronteiras caíram. Hoje um produto da China ou um produto do Brasil atinge qualquer lugar desse nosso mundão. E justamente por isso a gente precisa ter o conhecimento, esse conhecimento multifacetado de como outros estados pensam, como outros países pensam, de como outras doutrinas aplicam aquela questão. Então, destaque especial para essas ênfases e essas definições de propriedade intelectual. Mas, vamos para a lei brasileira. Os principais marcos legais que a gente tem aqui, a gente tem a Lei de Propriedade Industrial, a Lei de Cultivares, a Lei de Software, a Lei de Direitos Autorais e uma outra lei que dispõe sobre a proteção de topografia de circuitos integrados, né? Além de alguns decretos estratégicos aqui que falam de propriedade industrial e proteções de propriedade intelectual que a gente acaba tendo, né? Tem só essas leis? Não, não tem. A gente tem ainda mais algumas regras. Essas leis é o que a gente chama de leis postas. Então, essas leis postas, elas estão lá, definidas na nossa legislação, e a gente pode até fazer um paralelo chamando elas de hard laws, ok? Mas a gente tem soft laws também, né? A gente tem aquelas definições que são definições quase que do mercado, tem aquelas boas práticas, aquelas normas de ISO que sempre são importantes que a gente acompanhe para poder estar adequado com aquilo que acontece de mais novo e de mais recente na regulação. Infelizmente, a sociedade evolui de forma muito mais ágil, muito mais rápida do que a própria legislação, que acaba correndo atrás do próprio rabo. Então, a gente tem que tomar um cuidado com isso. Importante a gente pensar que quando a gente fala de propriedade industrial, a gente vai primeiro colocar as questões de patentes, de marcas e de desenhos industriais. E aqui eu vou passear com vocês, primeiramente, nessa primeira parte,
por conta dentro da lei. E por que eu vou passear dentro da lei? Professor, mas a lei, eu baixo a lei, leio e está resolvido. Maravilha! Mas vai melhorar o seu entendimento da lei se eu mostrar o pulo do gato de cada um daqueles artigos, onde vocês precisam ter atenção para fazer essa proteção do resultado da inovação da forma mais adequada. E essas perguntas são perguntas que surgem sempre dentro dos nossos clientes e eles sempre vêm com as mesmas perguntas para a gente. E a gente precisa ter clareza disso, porque a partir dessa clareza e dessa lei principal, seguindo ela como uma espinha dorsal de tudo aquilo que a gente vai estudar no decorrer dessa aula, a gente vai conseguir fazer as correlações e os caminhos adequados para uma proteção patentária adequada, uma proteção daquela propriedade intelectual que está sendo gerada por aquela empresa. Né? Entendendo que você pode, em determinados momentos, inclusive, ter múltiplos atores. Ora, vamos à Lei 9.279, de 1996. E ela protege o quê? Ela protege o interesse social e o desenvolvimento tecnológico e econômico do país. Se eu falo em interesse social e desenvolvimento tecnológico e econômico, eu estou falando de grana, dinheiro. Então, é uma lei com foco 100% econômico. Sim, o fundo dela é todo em capital. E ela vai proteger a invenção e o modelo de utilidade, o desenho industrial, a marca, né? E vai reprimir as falsas indicações geográficas, a concorrência desleal, mas ela também vai poder conceder registro para jogos eletrônicos. E essa é uma adição agora recente e interessante por conta dessas nossas evoluções sociais. Senhoras e senhores, a patente, e eu gosto de deixar isso muito claro, é um título. A patente é um título que vai proteger o autor daquela invenção, o autor daquele modelo de utilidade, que pode ser tanto pessoa física quanto pessoa jurídica, e aí a gente vai entrar nesse detalhe em breve. Tem muita coisa que é patenteável. E aqui no artigo 8º ele coloca que é patenteável a invenção, e aqui pouco importa se essa invenção vai virar uma inovação ou não lá na frente. Mas eu inventei alguma coisa e existem os critérios de novidade, né, de anterioridade e outros critérios técnicos que estão estabelecidos na própria lei, eu posso patentear. Então, requisitos de novidade, atividade inventiva, e essa atividade inventiva ela surge do espírito humano. Olha que negócio interessante, né? É uma atividade de espírito, né? E tem que ter uma aplicação industrial. Mas se eu tenho aplicação industrial, significa que ela sai do campo da invenção e se torna uma inovação. A própria lei já traz o conceito para vocês. Olha que negócio interessante. Por isso que a gente tem que fazer essa digressão no começo, porque ela está toda ligada diretamente à economia. É patenteável o modelo de utilidade ou um objeto de uso prático, ou parte deste, suscetível de aplicação industrial. De novo, aplicação industrial, que apresente nova forma ou disposição envolvendo o ato inventivo que resulte em melhoria funcional no seu uso ou em sua fabricação. E a invenção e o modelo de utilidade são considerados novos quando não compreendidos no estado da técnica. Estado da técnica. Você sabe o que é estado da técnica? Estado da técnica é constituído por tudo aquilo tornado acessível ao público antes da data do depósito. A lei ela vai dar para vocês todo o detalhamento, todo o conjunto disso. Mas pontos que a gente tem que chamar atenção aqui são esses requisitos de novidade, de atividade inventiva, que é decorrente do próprio espírito, né, e a aplicação industrial, que vai funcionar tanto para as invenções quanto para os modelos de utilidade. Mas, senhoras e senhores, nem tudo é invenção e nem tudo é modelo de utilidade. O artigo 10 ele delimita, ele esclarece para vocês o que não é nem invenção e nem modelo de utilidade. Coberta ou teoria científica, não é.
concepções puramente abstratas. Não. Esquemas, planos, princípios. Não. Obras literárias, arquitetônicas, artísticas e científicas ou qualquer criação estética não é invenção ou modelo de utilidade. Tem uma outra defesa para ela, e a gente vai ver, mas não pode ser considerada como uma invenção. Regra de jogo, né? Programas de computadores em si. Ah, mas professor, então eu não posso proteger um programa de... Não, você pode protegê-lo, mas não como invenção ou modelo de utilidade. Existe uma lei específica, que é a lei de software, que vai proteger ele. E, inclusive, o sistema de registro é diferente. E isso é importante que vocês tenham em mente. Se você sabe aquilo que é invenção, aquilo que não é invenção, aquilo que é modelo de utilidade, aquilo que não é modelo de utilidade, você não vai correr o risco de pedir uma patente para um programa de software. Porque se você chega numa reunião com o seu cliente e fala, vou pedir uma patente para este software, e o cliente entende um pouquinho do que é e o que não é invenção, ele vai falar, não, corta fora porque esse cara não sabe o que está falando. Tá pensando errado. Vem para cá, professora. Agora um ponto interessante. A Microsoft, que tanto batalhou para o software ser protegido por direito de autor, começou a buscar patente do software. Começou a ter uma negativa atrás da outra, inclusive aqui no Brasil. Eles tentaram buscar. Qual que é a ideia? O software está reconhecido nele como um todo como uma obra autoral. Então, não vai conseguir proteger por patente. Para conseguir proteger o software por patente, na verdade, você tem que tirar os elementos do software que sejam patentáveis. Então, a metodologia de um software, se conseguir entender e da cara dele, da funcionalidade dele, você conseguir extrair uma metodologia de como ele opera, a metodologia você patenteia. Então, você não patenteia software. Você pode patentear eventual elemento do software que seja patenteável. Só que você tem que destrinchar ele. Você vai ter que pensar ele em pedaços, não nele como um todo. Ele como um todo, como software, direito de autor. E olha que interessante, olha que importante a gente colocar isso. Se a gente coloca aqui nem tudo, né, nem tudo é invenção ou modelo de utilidade, a gente também tem que mostrar para vocês que nem tudo é patenteável. Posso patentear qualquer coisa? Não. Então, por exemplo, o que for contrário à moral e bons costumes, eu não posso patentear. Apesar de moral e bons costumes ser um termo difícil da gente compreender nos dias atuais, mas você não pode patentear, né? Substâncias, matérias, misturas, elementos ou produtos de qualquer espécie, bem como a modificação de suas propriedades físico-químicas e os respectivos processos de obtenção ou modificação, quando resultantes da transformação do núcleo atômico. Não posso patentear isso? Não desse jeito. Você precisa entender a alocação disso realmente separando o método de separação, de construção da molécula nova, a aplicação técnica daquela molécula, né? Todo ou parte de seres vivos, né? E aqui tem um parágrafo único que vai falar sobre micro-organismos transgênicos, que são organismos, exceto o todo ou parte de plantas e animais, que expressem, mediante intervenção humana direta, a sua composição genética, uma característica normalmente não alcançável pela espécie em condições naturais. CRISPR. Já ouviram falar de CRISPR? Quem já ouviu falar de CRISPR, coloca aí no chat, vamos começar a conversar aqui um pouco mais, né? Aliás, a participação de vocês, por favor, vai ser importante. Não sei o que é CRISPR, já ouviu falar? Não faço a menor ideia. Professor, você está falando grego? Sim, eu estou falando grego. CRISPR é um sistema de alteração e mudança genética, onde você altera o sistema genômico para poder
criar determinadas características, né, e alterar. Inclusive, você pode eliminar doenças, você pode mudar a cor dos olhos, você pode fazer um monte de coisa por alterações genéticas na concepção. Então, é um sistema que existe, não é muito utilizado, né, de forma ética, então ele está sempre no campo do estudo, mas a metodologia dele é uma metodologia que tem determinadas proteções para aquilo que ela, né, consegue promover. E aqui, essa adição, ela fala exatamente sobre isso, né? A questão do prazo. Gente, é importante a gente ter essa questão do prazo na cabeça, porque quando a gente patenteia alguma coisa, né, lembrando que quando a gente patenteia, a gente está criando um registro, a gente está tornando pública uma informação. Quando a gente torna pública essa informação, né, a gente tem algum domínio sobre ela. E esse domínio é justamente essa questão da utilização e da fruição, né, efetivamente, daquela patente, daquele modelo de utilidade. Então, para invenção, 20 anos, para modelo de utilidade, 15 anos. E os direitos? Ora, senhoras e senhores, eu tenho alguns direitos. Então, além dos direitos de fruição, eu tenho o direito de impedir um terceiro que faça uso daquela patente ou daquele modelo de utilidade sem me consultar ou minimamente sem me pagar royalties, né? Então, isso aqui é muito interessante. Eu acabo tendo um direito sobre aquele produto. Esse direito, ele não é absoluto, e eu vou mostrar ele para vocês. A gente falou muito nas aulas anteriores dos contratos tipificados, né? E aqui, quando eu falo nesses direitos e na forma como eu vou utilizar essas patentes, eu falo, por exemplo, na cessão. No artigo 58 eu falo da cessão, no artigo 61 eu falo de contrato de licença, e no artigo 64 eu vou falar de oferta. Ora, então quer dizer que eu tenho contratos típicos que podem ser utilizados para trazer o valor real financeiro para mim, sem precisar recorrer a contratos atípicos que podem gerar, e muitas vezes geram, confusão e discussão judicial? Sim, senhoras e senhores, eles estão expressos aonde? Na própria lei de propriedade intelectual. Aqui uma questão absolutamente interessante que a gente fala da quebra de patente. Uma redação que foi dada lá em 2021 fala sobre a quebra de patente. Ah, professor, mas em 2021? O que aconteceu em 2021? Ah, para vocês que são jovens e não se lembram, em 2021 a gente teve um evento pandêmico, onde diversas patentes tiveram que ser quebradas de forma compulsória, e aí o governo fez o seguinte: mandou uma lei, aprovou essa lei e falou, cara, se eu precisar quebrar a patente por conta de segurança nacional e saúde, quebrarei-a, porque eu estou falando de uma proteção maior do que o seu direito em si. Obviamente que para quebrar essa patente eu preciso seguir uma série de regras, tem algumas compensações, mas sim, em via de regra, eu posso quebrar patentes. Aliás, uma das grandes brigas internacionais, o Brasil comprou há uns 15 anos atrás, 15, 20 anos atrás, com a quebra das patentes dos antirretrovirais. Olha só, o que o Brasil fez? Comprou uma briga com as maiores indústrias farmacêuticas do mundo, onde ele falou dos antirretrovirais, que são os remédios para HIV AIDS, né, que chegam no Brasil, são importados e são muito caros. A nossa população que precisa desse remédio não consegue comprar. Para o Estado comprar e dar isso para a população, lembrando que a saúde no Brasil é universal, você quer alguma coisa, você pede para o Estado te dá. Sim, exatamente assim, muitas vezes de maneira judicial, óbvio, mas o Estado fornece para você isso, né? O Estado gastava muito dinheiro, aí o Estado falou, pô, preciso parar de gastar dinheiro, eu tenho fábricas fantásticas que podem produzir isso dentro do Brasil com um custo muito mais barato. Vou quebrar a patente desses caras. Quebrou a patente, arrumou uma briga muito grande, e o exemplo do Brasil foi seguido por diversos outros países. Houve um mecanismo de compensação? Ah, senhoras e senhores, sim, houve um mecanismo de compensação. Sempre há um mecanismo de compensação, porque a gente está falando de grana, mas pela saúde e segurança nacional,
pode acontecer, sim, a quebra da patente. Ah, professor, mas vamos trazer um caso aqui. Um outro caso, eu tenho uma pessoa trabalhando na minha empresa e ele desenvolveu um produto, um modelo de utilidade. Como é que eu faço para proteger isso daí? Então vamos trazer o caso do empregado, né? O artigo 88 ele coloca isso de forma bem clara. A invenção ou modelo de utilidade pertencem exclusivamente ao empregador. Espera aí. Quando objeto de pesquisa ou atividade inventiva, isso tem que estar claro no contrato. Né? Aquela atividade é uma atividade inventiva? É uma atividade inventiva. É uma atividade que eu contratei aquele cara para desenvolver aquilo? Sim. Então esse troço é inteiramente meu. E eu vou mais além. Se isso está descrito no contrato, num contrato típico, um contrato de trabalho, entende-se que a remuneração dele paga essa inovação. Então eu não preciso pagar nada mais para ele, não preciso pagar royalties, não preciso dar bolsa, não preciso fazer absolutamente nada. Não preciso dar bônus, absolutamente nada. Então um contrato bem escrito prevendo esse tipo de situação te previne um grande problema lá na frente. Mas o contrato ele também pode ser bem escrito e prever outras coisas. Ele pode prever que se você construir ou inventar alguma coisa, você vai ter uma participação naquilo. Aquilo é meu, porque você usou o meu tempo, o meu ferramental, mas eu vou te dar uma participação. Ah, isso não acontece, não existe. Ninguém vai dar uma participação de uma empresa porque você construiu, você vai dar uma benesse dela. Quando a gente fala em gestão da inovação, essas benesses, elas são muito usuais. E elas não são só benesses. Elas ajudam a fomentar aquilo que existe de mais rico dentro da empresa, que é o intelecto de cada um dos colaboradores. E quando a gente fala no intelecto dos colaboradores, eu vou pegar, por exemplo, um case do Google. O Google, ele dá bônus para aqueles que inventam patentes, para aqueles inventores e que registram uma patente, e são seus funcionários. Sim, recebem bônus. Esses bônus, inclusive, podem se tornar ações da própria empresa, do próprio Google. Né? 20% do tempo do colaborador do Google, ele pode utilizar, né, dos engenheiros, especificamente aqui dos engenheiros, eles podem utilizar para inventar uma coisa nova. Gmail surgiu assim. Olha que interessante. Quando o Gmail surge, ele surge justamente dessa prática inventiva de um grupo de engenheiros. Outra coisa, quando você desenvolve alguma coisa e resolve fundar um novo negócio, um negócio paralelo, uma atividade sua, sim, você pode fazer isso, você tem prêmios, e você pode ganhar prêmios de fundadores. E esses prêmios, normalmente, podem se tornar a aquisição daquele negócio, daquela empresa que você construiu e que você desenvolveu por conta da própria Google. E a Google já fez isso muitas vezes. Uma outra coisa que eles fazem é fazer com que os pares deem bônus uns para os outros. Porque a invenção não é aquela só que chama atenção, não é só o Gmail. Às vezes é um ferramental mais simples, né, uma aplicação mais simples que vai me ajudar no dia a dia. E se ela ajuda a todos no dia a dia, se ela facilita a vida de todos, né, a gente pode dar um prêmio para os pares. E o Google tem diversas outras formas, né? Tem o programa de cloud também, que usa, inclusive, o ecossistema, né, do Google e parceiros externos, fazendo aqui um mix de Open Innovation. E é muito, muito interessante, né, o jeito que isso acontece. Então, quando a gente fala de inovação, quando a gente fala de invenção, de modelo de utilidade, as empresas podem se aproveitar muito bem disso, a partir do momento que ela tem um controle, uma gestão dessa inovação muito bem estruturada, muito bem organizada. E ela vai organizar isso pensando necessariamente, né, em cases parecidos com esse. Como que eu vou ganhar dinheiro? Ou como que eu vou otimizar aquilo que o meu colaborador está fazendo, né, ou incentivar ele? Como que eu vou proteger todos esses atores?
Ora, se eu estou desenvolvendo uma atividade inventiva dentro da companhia e contrato uma pessoa para fazer essa atividade inventiva, para que ele não tenha participação naquilo, eu preciso determinar isso num contrato de trabalho, para que não haja dúvidas. Ou se eu combinei com ele que ele vai ter uma participação, vou colocar isso no contrato de trabalho de forma expressa. Esses cuidados são muito importantes. E os acordos posteriores também podem acontecer, mas todos devem estar muito bem documentados para que a coisa possa se desenvolver sem nenhuma crise futura. Uma coisa que essa lei também traz são as questões relativas à marca, né? E marca, né, são sinais distintivos visualmente perceptíveis, né? Marca. A marca é um ativo muito importante para a companhia, para a empresa. É como ela se distingue, como ela é conhecida no mercado. Ah, professora, a marca tem valor? Muito valor. Inclusive, contabilmente, a marca é colocada no balanço. Quando a gente compra uma empresa, a gente também adquire a marca. Ah, é por isso que eu preciso fazer o registro da marca? Sim, é por isso que você precisa fazer o registro da marca. Porque aquela marca, ela é importante dentro da sua estrutura de valoração da empresa, como veremos adiante. E quais são os direitos que eu tenho em cima dessa marca? Ora, se eu tenho direito em cima da invenção e do modelo de utilidade, não teria eu direito em cima da marca? Claro que tenho. Eu tenho o direito de ceder ou de licenciar, lembrando que a professora falou, quando a gente fala ceder, eu estou vendendo, né? Eu estou comprando, processo de compra e venda, né? Ou posso licenciar, que eu estou alugando, é a locação. E eu tenho um direito obrigação, aqui é um direito obrigacional, e olha que coisa interessante, de zelar pela integridade material ou pela reputação. E aqui eu gosto de fazer um destaque interessante por essa questão da reputação. Porque a minha marca, ela tem uma reputação. Imaginem, senhoras e senhores, se vocês abrirem uma latinha vermelha com aquelas figuras em branco e tomar aquele líquido preto que fica lá dentro e aquele líquido preto tiver gosto de sola de sapato. Para onde vai a reputação dessa marca tão importante? Então ela tem a obrigação de zelar por essa reputação. Contratos também estão tipificados. Então, tanto de cessão quanto licença de uso. E eu posso me aproveitar desse tipo de ferramenta para evitar modelos diversos que vão criar dor de cabeça para mim. Chegamos, então, no nosso segundo tópico, que é essa de propriedade intelectual, direito autoral e conexos. Quero começar da mesma forma, trazendo a lei de direito autoral para vocês, explicando, né, qual é o objeto da proteção. E esse objeto da proteção são as obras intelectuais. E aqui surge, novamente, as criações de espírito. As criações de espírito. E determina que o autor é pessoa física. Peraí. Significa que eu preciso de uma pessoa física, eu preciso de um espírito para poder criar isso? O negócio está começando a ficar metafísico demais. E ele piora, senhoras e senhores, ele piora. Ela protege, e aqui a gente tem um quadro extenso de proteções, né? Texto, obras literárias, artísticas, científicas, sermões, aulas, essa aula, esse material produzido, né? Essa construção vocal, tudo está protegido como direito de autor. Né? Ah, professor, mas não protege a lei. Não, o texto legal não protege. Mas a construção do texto legal, dentro desse slide, com essas cores e com essa formatação, é protegido. Então a gente tem que entender quais são esses objetos de proteção. Assim como a gente viu nas invenções,
E a gente viu nos modelos de utilidade, no direito autoral a gente também precisa ter essa clareza. Porque quando a gente tem essa clareza dessa construção, as coisas começam a ficar mais fáceis para a gente. Obviamente, eu não vou avançar aqui em todos esses temas, mas eu quero destacar programas de computador. Aqui está a proteção dos programas de computador. Os programas de computador são objetos de legislação específica. Ele já está indicando que tem uma legislação específica. Né? Coletâneas, compilações, antologias, enciclopédias, dicionários, bases de dados e outras obras. Bases de dados. Ora, onde a gente usa base de dados? Vamos avançar um pouco nas questões de tecnologia. E é importante a gente fazer essa mescla aqui, especialmente falando de direito autoral. Quando a gente fala em base de dados, toda aquela coleção de informações que a gente tem, que a gente compila, que a gente organiza, que a gente estrutura, né, e alimenta uma ferramenta de inteligência artificial, ou alimenta uma ferramenta de pesquisa, ou alimenta uma outra ferramenta que vai minerar aqueles dados e extrair informações para a gente. Essa base, ela está protegida. Porque ela sofreu a intervenção. Ela sofreu uma intervenção de espírito, e essa intervenção transformou aquilo que eventualmente estava esparso em alguma coisa consolidada que tem um sentido lógico. Isso é muito importante da gente ter, e isso tem que ficar muito claro. Porque quando a gente trabalha com empresas de tecnologia, com inovações, com invenções, né, com esse mundo que gira em torno do empreendedorismo, a gente precisa ter clareza de que esses pontos eles vão surgir a cada conversa. Ah, mas espera aí, eu posso proteger isso? Ah, mas eu vou vender a empresa, eu vou vender o quê? Da onde eu vou extrair aquele valor? Eu criei aqui, eu tenho uma marca bacana, legal, já entendi que a marca está protegida, eu posso operar com ela, posso ceder, posso licenciar. Né? Essa marca está atrelada a um produto que eu quero oferecer, então tem aí uma invenção que se tornou uma inovação, um produto que eu joguei no mercado, que tem uma atividade industrial e que está remunerando. Né? Ou eu tenho um software, eu tenho uma lei específica que determina o registro, como se dá esse registro, mas ele pode ser protegido, é uma propriedade intelectual que é protegida, eu tenho a base de dados por trás dele, eu tenho a construção matemática da lógica que é implementada, e que funciona como uma metodologia. Percebam que eu tenho uma série de coisas que eu tenho que concatenar para que elas possam efetivamente funcionar. Mas vai chegar muita gente para vocês e vai falar, ah, mas eu quero proteger essa minha ideia. Ninguém pode roubar essa minha ideia. Aliás, eu não vou contar a minha ideia para ninguém, porque se alguém roubar essa minha ideia, vira um grande problema. Ideia não é protegida. Não tem proteção. Projetos e conceitos matemáticos, também não. Né? Textos de tratados, de convenções, leis e decretos, decisões judiciais, atos oficiais, também não tem proteção. Formulários, esquemas, plantas, planos, regras para realizar atos mentais, também não. Né? Nomes e títulos isolados, não. E outra coisa, não tem proteção o aproveitamento industrial ou comercial das ideias contidas nas obras. Então, se tem uma obra, eu extraio aquela ideia e faço uma aplicação comercial dela, não tem proteção. Não tem como eu proteger aquilo. Não dessa forma. Eu preciso criar um ferramental que afaste os itens que não são objeto de proteção. Muitas vezes a gente vai se deparar com um cliente que vai chegar para a gente e vai falar, quero proteger, tenho uma ideia genial e eu quero proteger essa minha ideia. O
que a gente vai falar para ele? Não, querido, você não pode proteger essa ideia. Você não pode proteger essa ideia. Você não pode proteger essa ideia por um único motivo. Ideia a gente não protege. Ah, mas eu preciso proteger isso de alguma forma. Espera aí. Vamos criar um cenário onde a gente possa efetivamente proteger isso? Só a ideia não tem como. Né? Então, mas eu posso proteger um texto técnico, um texto científico? Opa, posso. Transformo e materializo aquela ideia, saio do campo abstrato e começo a materializar ela. Um aspecto muito interessante na proteção dos direitos, na proteção da propriedade intelectual, e aqui especial do direito autoral, é a materialização da coisa. Essa materialização ela é muito importante. E a gente precisa materializar ela de alguma forma. Se a gente não materializar ela, ela vai gerar um fluxo negativo para a gente e a gente vai correr o risco ali na frente. Inclusive de mostrar que ela tem valor. Vamos lá. Eu quero apresentar o primeiro estudo de caso aqui para vocês. E aí eu vou pedir para a professora Alessandra também me ajudar com esse estudo de caso. Professor, e vocês, senhoras e senhores, o que vocês estão vendo na tela? Agora, eu quero que vocês prestem bastante atenção nessa imagem. Quem já viu essa imagem em algum lugar, manda um joinha aí para eu poder entender. E a partir daqui eu quero evoluir em alguns conceitos. Acredito que vocês não tenham visto essa imagem. Essa imagem é uma imagem gerada por inteligência artificial. Vocês já imaginavam que a gente ia chegar nesse lugar em algum momento, por inteligência artificial. Né? Existe um gerador de imagens, né, construído por um professor nos Estados Unidos, o professor Teller, e ele imputou uma série de informações dentro desse computador, desse supercomputador, e esse computador produz algumas coisas. Entre as coisas que esse computador produz, ele produz imagens, produz quadros. Né? E aí o professor falou, bom, temos aqui uma produção artística. Essa produção artística ela deve ser protegida. Afinal de contas, é uma produção artística. E aí ele entrou no Copyright Office, lá nos Estados Unidos, para brigar com os caras. E a decisão foi, a obra não tinha autoria humana necessária para sustentar uma reivindicação de direitos autorais. A proteção de direitos autorais não se estende às criações de entidades não humanas. O que a gente está vendo cada vez mais é a criação de imagens geradas por IA. Stephen Teller, ele colocou em jogo, ele colocou em pauta um item muito importante, que eu destaquei lá atrás, o espírito humano. O que diabos é o espírito? Quando a gente fala do espírito humano, a gente precisa entender que a lei foi criada lá atrás, onde a concepção do espírito era uma, e a gente precisa beber naquela fonte da concepção do espírito para poder entender o que ele traz. Quando a gente fala da concepção do espírito humano, é o intelecto humano. Né? Uma atividade intelectual 100% biológica. Nossa, professor, mas precisa ser uma atividade intelectual, humana, biológica, para poder ter proteção? Sim. Sim. Porque a gente entende, e, na verdade, não.
o Copyright Office dos Estados Unidos entende, e esse entendimento é um entendimento também muito parecido com o da justiça brasileira, né, com os principais doutrinadores do Brasil, apesar de hoje a gente ter correntes contrárias muito interessantes sendo discutidas, né, onde você precisa da participação do humano para que uma obra seja gerada. Para isso, a gente tem que entrar num outro conceito, que é um conceito de criatividade. Nossa, vamos falar de criatividade? Não tem como não falar de criatividade. A criatividade, ela existe e ela surge conceitualmente a partir do momento que a gente coleta diversas referências e a partir daquelas referências constrói alguma coisa com a nossa cara. Essa nossa cara é o espírito que a gente está dando. É a nossa contribuição raiz para que surja alguma coisa nova. Se a gente olhar isso daqui, essa imagem, né, muitos de vocês podem se lembrar, vocês que gostam de quadros, gostam de pintores famosos, vocês podem olhar essa imagem e ela pode se assemelhar a traços de alguns pintores famosos. Assim, se assemelha a um traço de pintor famoso nenhum. Então, ela se assemelha porque ela bebe na fonte de todos os principais pintores que a gente tem no mundo, que foram, né, introduzidos nesta ferramenta de inteligência artificial, e ela gerou, a partir daquela coleção de informações, uma obra sintética. Agora, não é a mesma coisa que a gente faz? Eu vou no museu, eu assisto teatro, vejo televisão, ouço rádio, leio livro, coleto referências de diversas fontes, de diversas pessoas e crio alguma coisa. Essa criação é uma criação totalmente nova? Ela é totalmente nova naquele estado, naquele momento. Mas eu bebi em diversas fontes para poder gerar aquilo. Acontece que, de um lado, eu tenho uma criação que é humana, e do outro lado eu tenho uma criação sintética. Percebam que essa atividade, ela pode sim ter alguns problemas. Então, aquilo que está sendo gerado hoje por inteligência artificial, e hoje a gente tem cada vez mais empresas surgindo com tecnologias derivadas de inteligência artificial, podem ou não, dependendo do grau de interação humana que teve naquela geração, serem objetos de proteção. Daí o pulo do gato. O professor Teller não conseguia demonstrar interação humana suficiente para mostrar que houve o sopro do espírito humano aqui para que ela pudesse acontecer. Por favor, vem para cá para todo mundo te ver. Aí a gente tem um ponto importante, gente. Principalmente o direito de autor, até o modelo brasileiro, que é o modelo dual, quando se reconhece a ideia do direito moral de autor, é uma expressão de se reconhecer que a obra é extensão da personalidade do autor. Então, a obra se entende realmente como extensão do autor, uma extensão dessa personalidade dele. Por isso, essa ideia com o vínculo do espírito humano é tão importante, porque realmente se reconhece que ali ele está expressando o que é a personalidade dele. Então, o autor, ele revela a sua personalidade, sua criatividade, a forma dele pensar, dele construir na sua própria obra. Tanto que, muitas vezes, quando você olha para uma imagem ou ouve uma música, você fala, nossa, isso daqui me remete à pessoa X ou ao autor Y. Por quê? Porque você identifica a personalidade dele na sua própria criação. Então, quando se discute essa criação por IA, como é que eu vou reconhecer a personalidade do autor na obra?
E será que eu posso falar que é uma obra? Se não tem autor, então não tem obra. Então, o que é esse resultado? Esse resultado sintético, né? A professora Flávia Murad, inclusive, ela é contra falar em obra. Ela não faz, ela diz que não é. Não é obra. Né? Outra coisa menos obra. Menos uma obra. Então, assim, será que estamos diante de criações outras que vão demandar um outro tipo de proteção? E aí vem essa concepção daquilo que é interesse privado com aquilo que é o interesse público que gravita aqui, né? O acesso, o desenvolvimento, ou vou proteger quem está botando dinheiro no IA e está fazendo o IA construir e preservar aquilo? E aí, será que o autor é quem dá o prompt e não o IA? E aí eu tenho que ir um pouco mais para trás? Difícil. Não é de fácil solução essas questões novas. Não, fica aqui comigo. Tem uma discussão que a gente já teve, né? Inclusive foi lá na USP, a gente teve essa discussão, que eu acho que é muito interessante. Hoje, quando a gente tem na construção da inteligência artificial, da base de dados da inteligência artificial, a gente tem a utilização de pirataria. Usar o termo mais adequado, pirataria. Todas as inteligências, as principais inteligências artificiais hoje do mundo são fruto de pirataria. Aliás, tem duas ações bem interessantes. Uma que aconteceu nos Estados Unidos, do New York Times, processando e ganhando uma fábula de dinheiro para tirar a ação, né? Processou a Meta e processou a Perplexity, né? Porque eles estavam usando robôs para acessarem as bases de dados, quebrando os muros, né, de acesso, acessando todas as informações e usando elas para alimentar a inteligência artificial, que ia te dar respostas baseadas nas pesquisas que foram feitas no New York Times. Olha que interessante. Bloomberg teve essa mesma coisa com os dados econômicos. Você está criando uma matriz econômica com qual dado econômico? O dado da Bloomberg. Mas peraí, você não pode acessar esse dado sem me pagar, porque esse dado é uma construção intelectual minha. Percebam, toda essa base de dados, a estruturação da base de dados pode ser protegida. E se essa estruturação da base de dados é protegida e eu estou, né, criando uma coisa nova, um texto novo a partir da IA, significa que eu estou utilizando uma base de dados que é protegida? Uma obra primária. A obra primária é protegida? E se essa obra primária é protegida, ou deveria ser protegida, ou está protegida e foi fraudada, e aqui a gente tem efetivamente uma fraude, uma situação de crime acontecendo, eu, como usuário, estou fraudando? Estou cometendo um crime também? Você está com uma obra derivada que não foi protegida, nem foi pedido licenciamento ou autorização do detentor da obra primária. É o que a gente estava falando nas aulas anteriores, que eu comentei com vocês, né? É a licença prévia, né? O Prior License Agreement. Eu tenho ele? Eu não tenho. Tá, enquanto eu fiz isso para estudo acadêmico e não botei no mercado, ok, eu posso fazer. É uma das exceções de eu buscar a licença prévia. É fazer pesquisa meio acadêmico. Botei no mercado, estou tirando proveito econômico disso, eu preciso ter a autorização prévia de quem é o detentor primário, quem é ali, ó, quem criou a base da qual eu estou bebendo, né? Qual é a fonte? E se eu não tenho isso, estou com problema. A gente tem um problema gigante. E esses problemas, eles vão acontecer cada vez mais e mais e mais e mais, e nós, enquanto advogados das empresas, vamos ter que enfrentá-los. E a gente precisa ter atenção disso. Então, se a gente pegar esse caso do professor Teller, né, e a gente olhar para ele e falar, olha, não teve, né? Não teve a mão humana suficiente, não teve espírito humano suficiente para chegar em algum lugar, né? Eu vou trazer um outro caso aqui para vocês. E eu quero que vocês olhem muito para essa imagem.
Vamos lá. Vitor, essa é uma pergunta interessante. Né? Ele está cometendo plágio? Aí a gente tem duas respostas. A resposta é sim, ele está cometendo plágio. Ou não, ele não está cometendo plágio. E as duas respostas são possíveis. Por quê? Porque se a obra não está protegida, eu tenho um desdobramento. Se ela está protegida, ela tem outro desdobramento. E aqui eu tenho que olhar pelo aspecto moral da coisa, o aspecto ético da coisa. Eticamente, ou moralmente, né? Apesar de ética e moral ser completamente diferente, mas vamos aproximar as duas aqui para facilitar o entendimento de vocês. Eu estou cometendo um crime, sim. Porque é conhecido que aquilo é uma criação de outrem. E pouco importa se esse outrem é ou não é sintético. Eu estou me apropriando de uma coisa que não é minha. Não é originária minha. Perceba que a gente tem uma questão interessante. Mas, se eu estou colocando ali o meu sangue, o meu suor, o meu estilo, o meu desenho, também pode ser considerado uma coisa original. Tem a questão da originalidade. Vitor, você tem que pensar uma coisa. A minha visão, né? Primeiro, ele não estaria fazendo uma pirataria, uma contrafação, uma cópia, porque você está partindo de uma obra não protegida. Porém, o que ele construir, né? Ele fez a tela, né? Ele pintou a partir daquilo. É protegido? Eu acho que não tem proteção também, porque não tem originalidade. Não é uma obra da criação, da personalidade dele. Eu não consigo, ainda que tenha partido da pena dele, do pincel dele, não foi uma criação dele, não partiu do espírito humano dele, partiu de uma outra base, que não tinha uma proteção adequada. Então, acho que nem a origem, nem o resultado de uma eventual cópia teria proteção. E a gente tem alguma decisão que fala sobre isso? Não. Isso ainda está sendo discutido e decidido mundo afora. E aí eu mostro para vocês a imagem dessa jovem moça chinesa. Sim, senhoras e senhores, é uma moça chinesa. Primeira coisa que me perguntam, ela existe? Não, ela não existe. Isto é uma imagem gerada por inteligência artificial. Já matou. Gerada por inteligência artificial, então não é protegida. Não, senhoras e senhores. O Tribunal da Internet de Pequim concluiu que a imagem gerada por IA era uma obra protegida por direitos autorais, envolvendo a autoria humana e que o réu era responsável pela violação dos direitos autorais. Alguém pegou essa imagem e utilizou para vender um produto. O autor dela falou, opa, essa obra é minha. Aí o réu falou, não, gerada por IA. Foi para o tribunal. O tribunal, depois de muito discutir, falou, sim, essa obra gerada por IA tem proteção intelectual de direito do autor. Tem alguma coisa muito errada aí. Como que esse cara, né, falou? Como? Explica como. E aí que está o grande segredo, senhoras e senhores. Enquanto no caso do Teller, né, a inteligência sintética, a inteligência... Eu não gosto desse termo de inteligência artificial, e eu preciso fazer essa digressão, isso me incomoda profundamente. Ela não é nem inteligente e nem artificial. Tá? Esqueçam isso, se vocês quiserem saber mais, dá uma olhada no que o professor Nicoleles fala, eu concordo 200% com ele, né? Ele não pensa nisso sozinho, ele pensa nisso com outros pensadores ao redor do mundo, né? Eu não consigo entender aquilo é um conjunto de ferramentas, é um conjunto lógico, né, e estatístico. Isso é matemática, o que a gente convencionou chamar de inteligência artificial é matemática aplicada.
Pelo amor de Deus. Então, feita essa digressão, né, o que ele coloca, o que o Tribunal da Internet de Pequim coloca, né, e tem um tribunal específico que trata de assuntos de internet, né, e ligados à tecnologia lá na China. E, aliás, se vocês não conhecem a legislação chinesa sobre inteligência artificial, sobre proteção de dados, sobre direitos autorais, vão conhecer. É uma coisa fascinante. Fascinante e a gente aprende muito com esses caras. Tá? Por isso que eu trago esse exemplo. E estudando esse caso, entendendo esse caso, né, o que o autor daquela imagem fala? Ele fala o seguinte, fala, essa imagem gerada por inteligência artificial, a inteligência artificial não gerou ela sozinha. Por quê? Porque eu peguei fotografias de diversos autores, inclusive fotografias minhas, alimentei a inteligência artificial com essas fotografias e fui adaptando aquelas imagens, né, colocando o meu toque dentro daquelas imagens para que ela pudesse ficar desse jeito. O fundo é um campo. Eu desfoquei esse campo. Eu tirei uma foto desse campo e desfoquei esse campo. Né? O olhar que ela tem é um olhar que eu imagino que uma mulher nessa idade teria se estivesse olhando para a lente da minha câmera. Então, por diversas intervenções que ele conseguiu mostrar que ele teve, então aqui as intervenções são a imposição do espírito humano. Em cima da imagem, ele comprovou que essa imagem era uma imagem que poderia ser protegida por direitos autorais, foi protegida por direitos autorais porque ele mostrou a participação humana. Não só o prompt. E isso aqui, e essa é uma discussão que é a mais interessante. Né? Não é só o prompt. Porque eu dou um prompt, ele cospe uma resposta, e quer dizer que aquilo é intervenção humana? Não. É a partir daquela resposta, eu dou o meu toque, eu reformulo, eu altero, eu mexo, eu acrescento, eu subtraio. Eu uso a inteligência artificial como o que de fato ela é, uma ferramenta. Eu falei que muitas empresas estão surgindo e muitos negócios estão acontecendo baseados em inteligência artificial. E a gente vai se deparar com eles ao longo do caminho. Né? E muitas vezes vai chegar para a gente uma questão de proteção. E a gente vai olhar e vai falar, mostra para mim a estrutura, né, de como você chegou nesse resultado. Qual é a lógica desse resultado? Ah, não sei qual é a lógica. Como você não sabe qual é a lógica? Não, porque dentro da estrutura da inteligência artificial existe um negócio chamado black box. A informação entra lá e cospe-se alguma coisa que é o resultado do prompt que a gente pede. Ok? Esse que acontece lá dentro, a gente não sabe o que é, a gente chama de black box. Esse black box eu não consigo demonstrar. Se eu não consigo demonstrar, eu não tenho interação de espírito. Mas se a partir daquele resultado eu começo a fazer a mecânica de alterar e mexer, e puxar, e refazer, e reconstruir, e parafrasear, e uma construção efetivamente intelectual, a ferramenta me ajudou para isso, e sim, aí cabe uma proteção intelectual. Dentro da construção, né, e infelizmente a gente ainda não tem no Brasil um marco legal de inteligência artificial, e talvez não tenhamos nos próximos anos, porque esse negócio ainda vai ser muito mais discutido, né, tanto para o bem quanto para o mal, até porque na Europa o marco legal que existe desde o ano passado, retrasado, 24, vai ser rediscutido agora, já está sendo rediscutido, e agora, nos próximos anos, deve sair uma alteração grande nele, né? A gente precisa começar a entender o que acontece dentro dessa black box. Como que a informação vem de um lugar, vem do outro, junta,
a gente não tem um enviesamento dela, ela não fere nenhum direito de terceiro, não está enviesada e a gente tem uma informação fidedigna. Né? Observar esse tipo de caso, entender esse tipo de caso, ajuda a gente a proteger aquilo que os nossos clientes estão fazendo. Vamos lá. Eu escrevi um artigo. Dentro desse artigo, eu resolvi pedir para a inteligência artificial me ajudar a reescrever, a redesenhar um poema famoso. Quando eu publico este artigo, eu coloco o poema famoso e dou exatamente a nomeação dele, quem é o autor, qual é, dou todos os créditos para aquilo e coloco ao lado a minha versão. A minha versão, ela foi construída a partir da versão original, com inteligência artificial, mas com o meu toque pessoal. Como isso teve o meu toque dentro da proporção, da inclusão, da exclusão, e eu tenho como rastrear essas informações, porque eu tenho várias versões anteriores, aquela poesia, aquele texto final, junto com todo o outro texto que foi construído, possui proteção de direito autoral. Então, se alguém pegar aquilo e falar que aquilo é dele, eu vou falar, não, não é, porque tem proteção intelectual e eu tenho como rastrear. E aqui entra o nosso trabalho, de mostrar esse liame de rastreabilidade das informações. E aí o IA está sendo ferramenta efetiva. Né? E aí a gente tem o grande macete, que é o pulo do gato. Trabalhar como ferramenta. Avançando um pouquinho mais, a gente entra nas questões de direito moral e de direito patrimonial, que a professora colocou aqui um pouco antes para a gente. Então, simples, a natureza deles, a gente tem um que é existencial e personalíssimo, que é o moral, e o patrimonial, que é econômico. Né? Um é transmissível e o outro não é transmissível. Direito moral é meu, eu não renuncio, é meu, eu sou o autor daquilo. E se eu sou o autor daquilo, sempre vai ter o meu nome, é perpétuo. Não é que daqui a 70 anos, como o patrimonial cai por terra, que eu também posso colocar o meu nome na obra de, sei lá, Baudelaire, por exemplo, caiu em domínio público. Né? Quem mais? Shakespeare está em domínio público. Eu vou pegar Romeu e Julieta e falar que é meu, porque... Não! Direito moral, não tem como, é perpétuo. As bases legais estão exemplificadas aqui, e enquanto um protege a personalidade do autor, quem entende que a obra é a extensão dele, o outro protege o proveito econômico da coisa. Para isso ficar mais claro, eu coloco aqui para vocês. A essência, enquanto eu protejo o autor da obra, o outro eu protejo a exploração econômica. Enquanto eu não posso vender de jeito nenhum, o outro eu posso vender. Enquanto um dura para sempre, o outro dura só 70 anos. E aqui, as violações, os exemplos de violação não cito o autor, altero a obra, né? Falo que ela foi feita por fulano e ela, na verdade, foi feita por Beltrano. Né? E no patrimonial deixar de pagar, copiar sem autorização, utilizar sem pagar. Isso é muito interessante. E aqui eu posso usar os exemplos mais diversos possíveis. Né? Antigamente tinha as construções de músicas, e isso foi uma discussão que aconteceu durante muito tempo, que eram samples, onde você pegava trechos, pedacinhos de músicas e construía uma música com aquele negócio. Então, se você usasse um pedaço muito grande de uma música, você tinha que pagar direito autoral para ela. Se você usasse um pedaço muito pequenininho, muito diminuto, você não precisaria pagar direito autoral para ela, e aquela obra que você construísse seria uma obra protegida, porque você estava usando algumas referências. Vejam, a gente tem esses liames e tem esses detalhes que têm que ser entendidos.
têm que ser entendidos, têm que ser compreendidos para a gente proteger muito bem os nossos clientes, né? Boa, gosto de perguntas. No momento de detalhar nos prompts, durante a elaboração da obra. Não. E aqui a resposta é binária. Aqui é sim ou não. Eu entendo que o prompt em si, né, ele é uma construção do espírito humano. Mas a devolutiva que tem, não. Então ela não tem o espírito humano naquela devolução. Agora, se você pega aquela devolução, e olha que negócio importante, isso é fundamental. Printei aquilo, tirei aquilo, tenho aquele histórico. Pego aquela resposta, falo, olha, isso eu não concordo, altera isso, altera aquilo outro, pum, devolve para a máquina refaz e te devolve. Tem espírito humano aí? Tem ou não tem, Vitor? Tem espírito humano. Por que tem espírito humano? Porque você botou o seu dedo naquela coisa. A partir daí, o secundário passa a ter. Eu entendo que passa a ter. O primário não tem. O secundário passa a ter. Mas para que ele tenha uma proteção, isso precisa acontecer muito. E você precisa ter esse histórico registrado. Porque se alguém se opuser a essa informação, você tem como discutir ela. Né? E aí você tem que tomar cuidado com as informações que estão lá. Se estão seguindo a fonte correta, se estão plagiadas ou não estão plagiadas, se é uma frase, um pedaço específico de um livro que não pode ser utilizado porque aquilo é protegido. Então a gente precisa ter esse cuidado da proteção quando a gente usa as ferramentas de inteligência artificial, né? E mesmo quando a gente cria um prompt super detalhado, né? Porque muitas vezes eles cospem pedaços inteiros de obras. Poxa, eu publiquei fora do Brasil o meu texto do SG by Design, publiquei na Inglaterra esse texto, publiquei em 2021, né? E olha que troço interessante. Quando eu perguntei para a inteligência artificial qual era o conceito do SG by Design, ela trouxe o meu conceito, mas não me trouxe como fonte. Pô, é uma obra inédita, é um negócio que nunca tinha sido apresentado. A primeira publicação foi feita fora do Brasil, a primeira apresentação foi feita num TEDx, porque para fazer o TEDx você tem que ter algo inédito. E aí? E aí, como é que fica? Olha que troço interessante. Né? E aí, fala, desculpa, quem é o autor disso? O autor disso é fulano de tal, no ano tal. Não, peraí, mas tem um outro fulano aí que escreveu isso muito antes. Como é que fica essa anterioridade? Tem que tomar muito cuidado com o que a ferramenta manda de volta para a gente. Legal. Li versus Liu. Olha só. Fotografia. A mesma coisa. Quando a gente pede uma imagem... Aliás, todas as imagens que vocês colocam no Instagram, você sabe que não são de vocês, né? São do Instagram. Você tá conferindo todos os direitos autorais, você só retém os direitos morais, né? Vocês sabiam disso. Né? Então, você coloca a foto lá no Instagram, você está cedendo os direitos patrimoniais daquela imagem, só retém os direitos morais. Olha que coisa interessante. Poucas pessoas leram isso. Né? Se você ler, nas letras miúdas vai estar lá. Então, aquela imagem que está sendo gerada pela inteligência artificial, provavelmente ela bebeu na fonte de alguma outra imagem. Provavelmente uma imagem protegida, uma imagem pública, pouco importa. Se você pegar aquela imagem e pedir alterações naquela imagem, ou você entrar, abrir um Photoshop, mexer naquela imagem, corrigir aquela imagem, ou construir aquela imagem de um outro jeito, né, a partir do seu input, sim, aí a gente tem uma proteção intelectual. Mas você precisa botar a mão naquela imagem. Não é só pedir um prompt, muda a cor, põe uma baleia. Não. Oi? Ou copiar. Sim, aí sim você tem uma...
E a partir de completamente que foi o que aconteceu nesse caso. Ele mexeu, ele juntou imagens dele protegidas, ele juntou coisas protegidas e a ferramenta serviu efetivamente como uma ferramenta para juntar e construir aquela outra coisa. Mas ele tinha todo um histórico de produção daquilo, né? Por isso que aquela obra passa a ser protegida. Quem perguntou foi a Cristina. Cristina, você conseguiu entender? Ou mais alguma dúvida? Isso é um assunto para fazer um curso só disso. Maravilha. Senhoras e senhores, mais alguma pergunta sobre esse tema? Senão eu quero avançar. Avancemos então. Titularidade, cotitularidade na inovação colaborativa. Até agora nós vamos falando de quem é o autor, quem é o dono, que esse dono pode ser o empregado, pode ser a empresa, pode ser um monte de gente. Mas vamos lá, né? Antes disso, eu preciso voltar com vocês e falar do Henry Chesburg, né? Quando eu falo do Chesburg, ele coloca o seguinte: a inovação aberta significa, né, que ideias valiosas podem surgir dentro ou de fora de uma empresa, bem como ser apresentadas ao mercado como externas ou internas à organização. Esta abordagem situa as ideias e caminhos externos ao mercado no mesmo nível de importância que antes era reservado às ideias e caminhos internos, na era da inovação fechada. E aqui ele, a partir deste artigo publicado em 2003, define o conceito de inovação aberta. Aqui a gente tem o funil de Chesburg, como a gente gosta de colocar, né? O funil do New Product Development, que fica bem claro da gente entender como era a inovação fechada e como é a inovação aberta. Na figura do lado de cá, mais próximo de mim, né? Bom, não está mais próximo de mim, que vocês estão vendo na tela, mas na figura que vocês estão vendo à esquerda de vocês, né, a gente tem, né, o modelo de inovação fechada. E na figura da direita, o modelo de inovação aberta. E quando a gente fala de proteção da inovação e coautoria e etc. e tal, eu vou trabalhar muito mais próximo do modelo de inovação aberta. Até para ficar claro para vocês. Posso fazer modelo de coautoria na inovação fechada? Posso. Isso está prescrito na lei. Lá no artigo 88 que a gente leu, eu declaro, ele tem aquele direito moral, que ele construiu aquilo dentro da minha empresa com as minhas ferramentas a meu pedido, mas o direito patrimonial é integralmente meu. Modelo de inovação fechada e modelo de inovação aberta. Eu posso, inclusive, particionar, trazendo universidade, trazendo pessoas, trazendo empresas, trazendo, eventualmente, concorrentes para fazer uma parte da pesquisa e depois do desenvolvimento e jogar o produto no mercado. Isso significa que eu tenho que proteger todos esses entes, proteger todos esses atores. Como esse modelo é um modelo internacional, normalmente os modelos de proteção que vêm na nossa cabeça ou que chegam até a gente são modelos de proteção internacional. Então eu não posso me furtar de colocar eles para vocês aqui. Onde a gente tem tanto a carta de intenções, que é a LOI, né? A gente tem o NDA, que também é um modelo de proteção, um instrumento de proteção jurídica, que é o acordo de não divulgação, e o MOU, que é o memorando de entendimentos. E aqui a gente coloca, e sempre vão aparecer nesses instrumentos, né, o binding ou não binding, que é o vinculante ou não vinculante. Ah, professor, mas isso só existe lá nos Estados Unidos, na Europa, só existe fora? Não! Se a gente seguir esse modelo, um modelo alienígena, sim, a gente vai estar criando um contrato atípico. E aí a gente pode cair em uma série de armadilhas. Mas a nossa lei coloca de forma muito clara que a gente tem esses contratos que podem ser utilizados. Olha lá, carta de intenção, ela é não vinculativa e ela demonstra os interesses da parte para aquela construção, para aquela proteção. Isso significa que vamos juntar aqui meia dúzia de pessoas, todo mundo topa. Olha como que o negócio surge. E isso é o mundo prático. Todo mundo topa desenvolver aqui uma empresa junto? Pô, legal.
Cara, então você cuida da programação, você cuida do jurídico, você cuida da administração, eu cuido do comercial. Combinou? Combinou. Isso aqui funciona como uma grande carta de intenções. Nós temos essa intenção, ela não vinculativa. Virou as costas, saiu e fala, cara, não quero mais. Não vinculou. Não curtiu, é não vinculativa. Tá fora. E vida que segue. Vamos fazer um acordo de confidencialidade? Opa! Acordo de confidencialidade, o negócio é um pouco mais sério, tem penalidade, né? Tem algumas coisas aqui. Então, vou contar um segredo para vocês, você não pode divulgar esse segredo para ninguém. Para fazer esse negócio, eu já tenho contatos, eu já tenho as pontes, eu já tenho a ferramenta, eu já sei o que fazer. Você topa, topo. Você virar as costas e sair e falar, não quero mais, não topo mais, espera aí, você está vinculado àquele contrato. Se você está vinculado àquele contrato, você pode sofrer penalidades. Você fica com o bico fechado ou você sofre as penalidades. Mas espera aí, vamos avançar um pouquinho mais nesse negócio? Vamos montar um contrato preliminar? Ó, a sua obrigação é essa e o seu direito é esse. A sua obrigação é essa, o seu direito é esse. Aqui a gente vai construir alguma coisa junto, pensando em cotitularidade do negócio. Cada um tem uma participação nessa empresa ou nesse negócio. A gente pode construir isso, e, em vez de usar um memorando de entendimento, a gente constrói um contrato preliminar, que vai estabelecer direitos e obrigações de parte a parte, de forma pormenorizada. A gente vai estabelecer um plano de trabalho. E isso serve, inclusive, para garantir investimento de terceiro. Se eu quero gerar valor para a coisa, eu construo ela da forma adequada e mostro para um terceiro. Falou, terceiro, você quer investir nesse negócio aqui? Ó, tivemos uma carta de intenções, todo mundo topou, todo mundo assinou um NDA, né? Tem uma equipe já formada, essa equipe já tem um contrato preliminar fechado, vinculativo com todo mundo, mas para começar a fazer um negócio, para botar esse negócio para acontecer, eu preciso de dinheiro. Peraí, você já tem um contrato que vincula as partes, ninguém vai poder roer a corda. É um contrato preliminar, previsto no Código Civil brasileiro. As partes estão comprometidas, só lhe falta o dinheiro para poder fazer o contrato final e executar a tarefa. Ora, o investidor tem muito mais segurança de botar grana na mesa. O que ele não vai fazer se você tiver simplesmente uma ideia e ele achar que a ideia é muito boa. Falar, não, cara, estrutura esse negócio aí. Quando tiver com esse negócio estruturado, volta para mim e a gente conversa. E como se dá essa estruturação? Através de instrumentos de proteção jurídica. Gente, não tem reinvenção da roda. A gente não precisa beber nas fontes internas, nas fontes externas, se nas fontes internas a gente tem as grandes soluções. Né? A gente tem as coisas acontecendo. E uma das coisas que eu gosto de colocar é essa problemática, né? Que é exatamente a falha, clareza das relações, né? Onde a gente não protege todos os atores, ou a gente não faz a alocação adequada. Não é qualquer alocação, é a alocação adequada do resultado primário e também do resultado secundário. E eu posso ter outros resultados. Então eu preciso ter essa clareza de forma, essa problemática muito fixada na minha cabeça, para que quando eu comece a construir os elementos de proteção, os instrumentos de proteção, eu aplique padrões de governança adequados, rígidos, claros, transparentes, protegendo os atores, né? Colocando a forma como a gente pode explorar essa solução, colocando, estabelecendo essa regra do jogo para que todo mundo possa estar seguro. Imagina um ambiente de inovação aberta onde eu tenho a universidade, e dentro da universidade, não é a universidade o ente, a universidade que vai trabalhar, é o aluno que vai trabalhar, é o estudante, é o pesquisador. Mas aquele pesquisador é uma pessoa física. Aquela pessoa física está dentro de um departamento, aquele departamento é gerido por determinadas pessoas. Olha o tamanho da equipe que eu preciso ter amarrada.
E se eu não tenho isso tudo muito bem estabelecido e muito bem estruturado, não tenho um plano de trabalho bem desenhado, onde cada um tem uma participação muito clara e está claro onde o que cada um pode fazer, eu não consigo proteger. E se eu não consigo proteger, eu vou acabar tendo um desmonte dessa propriedade intelectual. E quando eu coloco essa questão da problemática, eu coloco justamente por conta disso. Quando a gente inova, é muito legal, é muito fácil, está muito claro, né? O começo é muito bonito, o começo é muito fácil, mas depois que todo mundo entregou o resultado e tem que colher os frutos, eu desmonto aquela estrutura e cada um vai para casa fazer. Aí começa o problema. Fala, peraí, quem é que vai operar isso? Não, mas eu quero também operar isso aqui no meu quadrado. Mas, cara, você não pode, porque isso aqui tem uma função disso. Isso não foi definido anteriormente. Isso gera muitos problemas posteriores. E esses problemas a gente vai encontrar aqui. Exatamente na questão de segredo industrial e de conhecimento estratégico. Nossa, mas como assim? Como assim a gente vai encontrar esses problemas aqui? Vamos lá, galera. Quero deixar claro para vocês o seguinte. Nem tudo que é patenteável deve ser patenteável. Tem coisas que eu não vou contar. Tem segredos que eu não vou falar para as pessoas. E por que eu não vou falar esses segredos? Porque eu não tenho interesse econômico em falar esses segredos. Porque a partir do momento que eu conto o segredo, que eu patenteio, quando eu crio a patente, quando eu deposito a patente, o que eu tenho em troca? O registro. Esse registro, o que é? Público, galera. É público. Isso significa que qualquer pessoa pode pegar aquela instrução, porque aquilo é uma instrução, e se ela pega aquela instrução, ela pode copiar. Ah, mas quer dizer que se eu patentear, qualquer um pode copiar? Sim, qualquer um pode copiar. Por isso que você tem o dever, obrigação, lembra que eu falei de zelar por aquilo, de correr atrás e falar, opa, você tem que me indenizar porque você não pode fazer isso não, cara. De jeito nenhum. Esse negócio está patenteado, está registrado, é meu. Eu posso ceder, eu posso licenciar para você e você deve me pagar royalties em relação a isso. Então, percebam, a gente tem aqui alguns cuidados importantes. Então, aquilo que você não quer que seus concorrentes saibam, você simplesmente não conta para eles. Você não vai contar para eles. Ah, mas eu não quero que ele saiba? Eu não conto. Eu fico quieto. Né? Saberes e conhecimentos, mesmo que sejam empíricos ou não, eles vão gerar vantagem competitiva para vocês. E se eles geram vantagem competitiva para vocês, você segura. Porque essa vantagem competitiva é o que faz você estar um passo à frente da sua concorrência. Esse é o grande segredo. Então lembrem-se também que existe sempre um conjunto de competências críticas. Essas competências você construiu ao longo da sua jornada, ou você construiu dentro da sua empresa com os seus colaboradores. E as aplicações dessas competências críticas também se consolidam ou como um segredo industrial ou como um conhecimento estratégico. Vamos lá, galera. Vou trazer um case para vocês aqui de segredo industrial. Hã? Tipo Coca-Cola. Ah, então eu nem vou contar o case da Coca-Cola. Eu ia falar do case da Coca-Cola, Vitor, né? Eu ia falar do case da Coca-Cola, mas o case da Coca-Cola está muito batido. Segredo industrial, puro e simples, ok? Vamos colocar um outro case muito mais interessante, muito mais legal do que o case da Coca-Cola? É o case do segredo do hambúrguer de Siri. O hambúrguer de Siri, ele vem diretamente da fenda do biquíni, né, lá do senhor Siriquejo, né, Siriguejo, né, onde o Bob Esponja trabalha como chapeiro, né, e lá no Siri Cascudo vende o melhor sanduíche de Siri, né, da fenda do biquíni. É um segredo industrial. Ele revela esse segredo para todo mundo? Não.
Por que ele não revela esse segredo? Justamente porque, tendo o segredo, tendo aquela fórmula secreta dele, e ele não revelando ela, não publicando ela, guardando ela trancada no cofre que o Sr. Plankton tenta roubar todas as vezes, o que acontece? Ele não publicou, ele não divulgou aquela composição do hambúrguer de siri. Então é uma proteção ad eternum. Diferente da patente, que cai no tempo, e diferente também do registro dela, que torna aquela composição pública. Então eu não tenho essa composição pública acontecendo aqui. E vejam, senhoras e senhores, esses casos, eu gosto de trazer isso só para brincar com vocês. Eu tenho certeza que vocês não assistem Bob Esponja, né? Ninguém tem filho pequeno, ninguém foi criança e assistiu Bob Esponja, né? Só eu. Né? Eu também poderia trazer o da Coca-Cola. Né? A Coca-Cola agora, em 2000 e... Vou pegar aqui a data certinha. 2023? Não. 2020 e pouquinhos, tá, gente? 23. Né? Uma engenheira química chinesa foi condenada a 14 anos de prisão porque ela roubou segredos comerciais sobre os revestimentos internos das latas de bebida e vendeu isso no mercado. Ela foi processada por segredo industrial, por roubo de segredo industrial, e foi condenada a 14 anos de prisão. A mesma coisa aconteceu também na GE. Né? A GE, um empregado foi condenado a 2 anos de prisão por roubar arquivos confidenciais que se relacionavam à fabricação de turbinas a gás e a vapor. Então, esses segredos que estão na empresa, né, que circulam dentro da companhia, e esses segredos eles podem até ser mais extensos, né? Ele pode ser know-how, né? Ele pode ser a modelagem do negócio, ele pode ser a forma de acessar o mercado. Todos esses são segredos, né, e são informações de conhecimento estratégico que estão protegidas e que a gente precisa cuidar muito bem delas. Né? Gosto de trazer também algumas dicas práticas para vocês. Né? Quando a gente fala na proteção desse tipo de coisa, a gente precisa ter muita clareza que a gente precisa ter contratos explícitos tratando de confidencialidade, não divulgação, não contratação e quarentena. Professor, a gente falou da quarentena na aula passada, que se a gente tiver uma quarentena muito grande, precisa. Por isso que a quarentena ela precisa ser muito bem desenhada. Aliás, teve um ministro que deixou de ser ministro que pediu autorização para a OAB para voltar a advogar. Eu tenho certeza que ninguém leu essa matéria em lugar nenhum, né? Mas aqui, né, conversando brevemente com vocês, um ministro que não é mais ministro, não, ele era ministro, depois ele não era ministro, depois ele passou a ser ministro de novo e agora deixou de ser ministro. Né? E ele pediu para a OAB perguntar em quanto tempo ele poderia voltar a advogar. E o seu Ricardo foi autorizado a advogar depois de 6 meses, cumprida a quarentena. Quarentena a gente conhece como esse lapso temporal, né, que os juízes têm para poder voltar a advogar, os ministros os ministros dos tribunais superiores têm para poder exercer a advocacia, né, funcionários públicos para exercer determinados tipos de carreira privada. Então a gente conhece isso como quarentena. Para a proteção de propriedade intelectual a gente também tem. Então, quando a gente coloca um NDA e a gente estabelece um NDA, né, no contrato de trabalho, um contrato muito explícito, a gente fala, olha, você não pode divulgar, você tem um acordo de confidencialidade, você não pode sair daqui e contratar funcionários da empresa, você não pode atravessar a nossa empresa, né, que chama de não circunvenção. Você determinou tudo isso, você clarificou tudo isso e você fala, você não pode fazer isso por 12 meses depois que você sai da empresa. O cara fala, bom, tudo bem, e aí eu vou trabalhar com o quê? Não, estou falando que você pode trabalhar com o que você quiser, desde que você não atue nesse mesmo segmento. Mas eu sou artesão, eu só sei fazer isso da minha vida. Então, tudo bem, então eu vou te pagar para você ficar em casa e não trabalhar para um concorrente. Então, a gente precisa ter esse tipo de programação.
na nossa cabeça, essa programação mental, para a gente ter uma proteção do nosso cliente. Mas ele não é um artesão, ele é um cara que vai codificar uma ferramenta. O que a gente faz? Eu vou fazer uma quarentena? Eu não posso fazer uma quarentena com esse cara, né? Um desenvolvedor. Ela não vai funcionar. Ele vai entrar na justiça, vai derrubar essa cláusula e ainda vou tomar um puxão de orelha que pode ser financeiramente preocupante para mim. O que eu faço? Compartimento as informações. Eu não deixo ele desenvolver absolutamente a ferramenta de A a Z. Eu particiono ela e deixo ele desenvolver um pedaço. Se ele for embora, eu perdi um pedaço do conhecimento, não perdi o conhecimento inteiro. Então eu não corro o risco de perder tudo aquilo que eu tenho construído. Para isso, eu preciso ter processos bem estruturados e bem construídos, uma gestão organizacional bem fluida dentro da minha empresa. Né? E treinamento. Obviamente, eu preciso treinar essa galera. Preciso explicar para eles o que acontece, como funciona, assim como a gente faz treinamento de lei geral de proteção de dados, de compliance, de anticorrupção, antissuborno. A gente faz esse monte de treinamento dentro das empresas. Então, o que a gente faz? Treina esses caras sobre as proteções intelectuais também. Bom, chegando já no fim, a gente tem que pensar em como que eu vou valorar a propriedade intelectual dentro do mercado. E aqui, gente, eu quero chamar a atenção para algumas coisas. Eu preciso transformar o intangível em intangível. E aqui está o grande segredo. Eu preciso saber qual é o objeto que eu vou valorar. E eu preciso pegar esse objeto que é intangível, que é etéreo, e materializar ele para que eu possa construir um mecanismo de valoração adequado. Como que eu vou construir um mecanismo de valoração que traga efetivamente o que eu quero? Eu primeiro preciso saber qual é o objeto que eu vou valorar. Eu preciso entender o que eu vou valorar. Eu preciso usar ferramentas que estejam no mercado e que sejam reconhecidas, não só nacionalmente, como internacionalmente, para poder captar essa grana para mim. E aí eu tenho alguns conceitos e algumas aplicações que eu posso mostrar para vocês. E aqui, obviamente, eu não vou fugir de dar algumas dicas e alguns pulos do gato para vocês em relação à valoração da propriedade intelectual. Se eu falo em direitos, eu tenho exclusividade, eu tenho prazo, eu tenho território. Se eu falo de uso, eu vou licenciar, eu vou vender, eu vou gerar um aporte de capital. Riscos jurídicos eu preciso colocar na mesa, tenho chance de nulidade daquela patente ou daquele registro, né? Colisão com outros produtos que já existem no mercado, concorrência, regulação. Mas, acima de tudo, e o mais importante é, se eu fosse começar agora, o quanto esse troço ia me custar. E por que é importante eu entender isso? Porque, às vezes, vale a pena eu comprar um produto pronto do que desenvolver ele internamente. E se eu sou o cara que tem esse produto para vender, eu vou oferecer para vocês por aquilo que eu acho que vale. E aí eu preciso me basear em alguma coisa. As formas mais comuns para a gente se basear é a forma de abordagem de mercado, que é uma comparação simples entre o que você já tem e o que já aconteceu em casos anteriores. No Brasil é um pouco difícil a gente fazer essa avaliação com tecnologias, ainda mais tecnologias emergentes, mas a gente pode colocar isso dentro do cenário internacional, e aí eu trago ferramentas internacionais para que vocês possam analisar isso. Né? Então a gente fala de abordagem de mercado, que é uma comparação com transações semelhantes, licença, cessão, royalties praticados, por aí vai. Abordagem de renda, onde eu projeto fluxos futuros atribuíveis àquela propriedade intelectual e eu trago aquilo ao valor presente. Né? Eu projeto 10 anos, ou então eu tenho uma proteção de 15 anos para um modelo de utilidade, mas já tem 2 anos correndo, eu projeto 13 anos que eu vou ceder isso para você. Projeto esses 13 anos, trago isso ao valor presente, dou uma margem de desconto ou faço um acréscimo, porque isso ainda pode render muito mais,
Depende da metodologia que você usa e estipula um valor. E abordagem de custo, que é o cálculo de quanto custaria recriar ou substituir. Aí eu coloco o custo histórico, o custo de substituição, obsolescência, eu coloco uma série de outras questões. Ah, professor, mas é difícil fazer isso. Ah, é difícil fazer isso se você não tiver ajuda. Mas a gente tem ajuda. Quem ajuda a gente? Padrões e normas técnicas, não. A gente tem uma série de padrões e normas técnicas que podem ajudar a gente nessas construções. E a gente precisa ter clareza que eles estão aí justamente para isso. Enquanto a gente tem as hard laws que vão ajudar a gente a entender toda a dinâmica, toda a estruturação dinâmica de como funciona a lei, a aplicação, as proteções, os contratos, eu tenho, né, algumas soft laws que vão ajudar a gente, né, a encontrar os sistemas de valoração. Então, por exemplo, eu tenho uma ISO que fala de padrão de valoração de marca. Isso é muito interessante, isso é muito importante. Eu tenho algumas que ajudam a gente na gestão, né? Eu tenho o International Valuation Standards, que é um apanhado de informações, uma coletânea de informações que mostram que apresentam essa conceituação do tangível para o intangível e valoram ela com diversos casos internacionais. E utilizando casos internacionais, eu trouxe 2 sites, que são sites que eu uso para fazer valoração de propriedade intelectual, né, que é um que fala de benchmark e taxas por setor e tipo de intangível. Ele é intangível e eu tenho que tangibilizar, e por isso que eu uso. Né, e bancos de contratos de royalties, né, que é o Royalty Range e o Catemine. Né. O que é interessante aqui? Quando a gente está falando de valoração dessas propriedades intelectuais, eu tenho que olhar o que tem ao redor. Tá? E para isso eu preciso também enxergar as estruturas que eu tenho de mercado. Mas tudo se resume a isso, a quanto eu ganho de royalty, como é que é a estrutura do mercado, se o mercado compra, se o mercado não compra, risco de obsolescência, risco regulatório. Não. Não. Isso não é o suficiente. A gente tem que olhar também para a estrutura que construiu aquilo. Existiu uma estratégia patentária para assegurar firmeza naquela relação? Aquela construção e aquele registro está seguro o suficiente? As pessoas envolvidas naquele processo e naquela construção estão todas cercadas e todas protegidas? Tem um contrato com todo mundo, confidencialidade com todo mundo, não vou ter um vazamento. Todo mundo que participou recebeu o seu quinhão, ou alguém vai poder vir atrás para questionar esse tipo de coisa? Percebam que aqui a gente está falando de uma construção muito mais geral. Por isso que a gente fala de gestão da inovação. Porque a gente tem que gerir esse pacote todo, criar essa construção, né, e cercar ela com todos os cuidados para que a gente possa atingir o nosso resultado. Normalmente, quando a gente desenvolve um insumo farmacêutico, né, e isso é muito interessante, que eu quero que vocês tenham na cabeça, é o último case que eu vou contar, já estou chegando nos minutos finais da minha aula. E quando a gente desenvolve uma inovação, por exemplo, na indústria farmacêutica, né, o tempo de pesquisa médio é em torno de 15 anos. Ok? Então, vamos fazer alguns cálculos aqui. Gosto de fazer esses cálculos, que eu acho que são interessantes. Vamos falar que a gente tem 15 anos de pesquisa. Ok? 15 anos pesquisando. Depois que eu pesquisei isso, e me acompanhem aí com uma calculadora na mão e vocês vão me dar esse resultado. A média é de 2,5 milhões. Tá? Aqui eu estou falando de dólares. É o custo anual de pesquisa. Tá bom? Depois desses 15 anos, eu tenho um resultado. Espero ter um resultado. Muitas vezes eu não tenho nada. Mas eu tenho um resultado. Aí eu faço o registro disso. Quando eu faço esse registro, vamos pensar que é uma molécula nova. Uma molécula nova, vamos pensar que eu tenho 20 anos.
Ok? Eu tenho que fazer, hora que eu faço esse depósito desse registro, o prazo começa a correr. E esse prazo começa a se encurtar. Dinheiro, eu continuo gastando dinheiro. Esse registro, ele tem que passar por fase 1, fase 2, fase 3. Fase 1 eu já fiz na pesquisa. É fase de testes laboratoriais. Aí eu tenho que repetir aqui para poder ter as autorizações sanitárias. Então eu tenho fase 1, que demora mais ou menos uns 5 anos. Fase 2, mais uns 3 anos. Fase 3, eu tenho, em média, de 3 a 5 anos. Varia bastante, dependendo do produto que é. Vamos fazer 3, 5 e 5. Eu tenho 13. 13 anos passados para esse produto entrar no mercado. Ok? Ele vai entrar no mercado. Significa que eu não tenho mais 20 anos de exploração. Eu tenho 7 anos de exploração. Mas, vamos para um caso real, um caso concreto, tá? Esses 7 anos que eu tenho de exploração, esses 2 anos que eu tinha aqui de pesquisa, ou 5 anos de fase 3 aqui, que é pesquisa com humanos, eu tive um problema com esse negócio. Esses 5 anos que deveriam durar 5 anos, em vez de terem durado 5 anos, eles duraram 10 anos. Eu tive um problemaço. Na verdade foram 8. 8 anos. Eu tive um problemaço aqui. 8 com 5, 13. Com 3, ora, 16. Menos os 20, significa que eu não tenho mais os 7, eu tenho só 4 anos de exploração de mercado. Consegui a licença e aquele produto vai ter que ir para o mercado rápido, né? Mas a minha equipe de marketing sabe que esse produto é um problema. E vai ter que inventar uma coisa nova para mim. E eles vão gastar, eles gastaram mais 1 ano para jogar esse produto no mercado. Eu tenho só 3 anos de exploração. Vamos lá. Conta. 2,5 milhões vezes 5, vezes 15, 37,5 de dinheiro. Ok? E aí eu tenho mais 16 anos. Vamos pensar, vamos fazer uma conta simples. Vamos botar só 16 milhões aqui. Eu tenho 5, 13, 53 milhões e meio. Lançamento de produto. Então vamos lá, todo mundo fazendo conta comigo, né? 53,5. A caneta já foi para o meu Meléu, 53,5. Então, 53,5. Lançamento de produto normalmente custa 20 milhões. Ok? 20 com 53,5 eu tenho 73,5. 73 milhões e meio de dólares. E eu tenho que recuperar em quanto tempo? 3 anos, porque eu perdi 1 ano preparando o lançamento do produto. Eu consigo recuperar essa grana? Eu preciso ter um baita produto. Eu preciso ter um baita produto. Eu preciso ter um produto incrível na mão. Um negócio que todo mundo compre e venda que nem água. Ou eu vou licenciar isso para alguém. Alguém em sã consciência pagaria 73 milhões e meio para poder licenciar esse produto? Porque para licenciar, eu preciso pelo menos cobrir, né, o meu gasto. Não. Eu vou vender isso para alguém por 73 milhões e meio? Não, ninguém vai pagar essa grana. Eu vou lançar esse troço no mercado mesmo que eu tenha que perder dinheiro. E pasmem, senhoras e senhores.
eu mais do que tripliquei o meu resultado lançando esse produto no mercado e jogando esse produto para ser vendido no mundo inteiro, porque foi um lançamento mundial. E todo mundo passou a conhecer o Viagra. Um remédio que deu errado, gastou os tubos de dinheiro para ser colocado no mercado, foi feito para o coração, mas tinha um efeito colateral que era muito mais interessante do que ampliar as artérias cardíacas para evitar os infartos, onde você tomava no pré-infarto, né? Você ampliava as artérias, o sangue fluía melhor. E como ele ampliava as artérias, ele ampliava as artérias do corpo todo, dilatava as artérias do corpo todo, foi utilizado para impotência, e esse remédio de impotência é o maior case de sucesso da Pfizer. Simples assim. Se eles fossem colocar esse produto no mercado por um valor competitivo, pela sessão, ele venderia por, no mínimo, o valor que ele gastou, 73 milhões e meio, que ele gastaria para fazer o lançamento, né? O lançamento a gente não colocaria, então ele venderia pelos 53,5, e é importante que a gente tenha esses números na cabeça, então, pelo que eu gastei para chegar até aqui, né? Mais um royalty que de inovação na indústria da saúde hoje gira em torno de 3 a 5%. Então você me dá os 53 milhões e eu quero durante 3 anos de 3 a 5% de royalties sobre aquele produto. Aqui, esse seria o contrato de licenciamento. Ah, mas esse contrato existe? Existe. Se vocês pegarem aqui, vocês vão encontrar esses ranges de valores. Isso por ser um insumo e por ter só 3 anos. Percebam, se eu tenho mais tempo, eu consigo trabalhar esses valores de uma outra forma. Aqui giraria em torno de 3%, ou até menos. Se é um produto físico, se é um produto consumível, a gente tem as variações. Se é software, tem menos variações de valor. Essa estrutura toda está contida dentro dessa ferramenta. Aqui, a gente, obviamente, não está vendendo a marca. Colocaria-se uma outra marca para quem fosse comercializar. Mas se a gente fosse vender aquela marca, e hoje, se a gente for vender a marca Viagra vale muito, porque é a marca que puxou todo um segmento. Senhoras e senhores, eu fico por aqui na aula de hoje. Se vocês tiverem alguma dúvida, alguma pergunta, a hora é agora, ou só na aula aqui.